Mas hoje eu escolhi um tema para falar que é sobre os 12 passos do AA, né? Oi, Rosane, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Hoje não tem tanto barulho, né? Porque hoje eu não liguei o ventilador, hoje não tá tão quente quanto aquele dia que eu fiz, que eu tava me suando toda. Mas é isso. Eu resolvi falar dos 12 passos hoje porque durante a semana toda eu postei. Eu postei, vou continuar postando, né? Porque ainda não terminou, acho que essa semana, acho que hoje foi o nono passo que foi postado. Oi, Leandra. E os 12 passos do AA, é um programa que é muito utilizado tanto nas clínicas de internação, né, nas clínicas de reabilitação, quanto nos grupos de mutua ajuda. E eles são importantíssimos para quem tá em recuperação, né? Para quem está passando por aquele processo de recuperação, de tratamento. E é importante para o resto da vida, né? Da pessoa para o dependente químico, né? Que está em recuperação, que quer se manter na recuperação. Boa noite, Rosane, tudo bem? Que bom vocês aqui, um prazer, viu? Ter vocês aqui comigo. Esse tema, há pouco tempo, uma pessoa falou assim, é um tema bem complexo, bem complicado, polêmico. Realmente, gente, falar de dependência química não é tão simples, né? Assim, e não é, porque tem muito preconceito, as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Tem pessoas que têm ideias formadas já sobre a dependência química, que são ideias preconceituosas. Esses dias eu coloquei aí no grupo uma pergunta, né? Se as pessoas sabiam o que significa psicofobia. E psicofobia, que é muito pouco comentado, eu descobri que existe isso há muito pouco tempo, é exatamente isso, né? O preconceito em relação aos dependentes químicos, às pessoas que têm problemas mentais, né? Doenças mentais. E existe sim, inclusive o preconceito existe até em relação aos psiquiatras, né? Porque todo mundo acha que vai no psiquiatra porque é louco, né? Então tem toda essa confusão aí que as pessoas fazem. Oi, Bento! Bento que não é Bento. A Leandra está dizendo, minha filha mandou beijos. Beijo, Laís, é Laís o nome dela, né? Beijos. Jonas, seja bem-vindo. Cássia, seja bem-vinda, minha prima linda. Então vamos lá, eu anotei os 12 passos, porque eu não sei de cor, né? Eu acho que poucas pessoas sabem eles de cor e salteado, né? Eu acho que quem sabe são realmente aquelas pessoas assim que fazem tratamento em clínica ou que frequentam, que são frequentes mesmo, né, nos grupos de mutua ajuda, principalmente no NA, que trabalha muito mesmo, no AA, no NA, que trabalha muito o programa dos 12 passos. Os 12 passos foi criado, eu já até falei sobre isso numa outra live, os 12 passos foi criados pelo Dr. Bob e o Bill, que era um corretor da Bolsa de Valores de Nova York. Eles eram alcoólatras e eles criaram os alcoólicos anônimos, né? E, consequentemente, os 12 passos. E esses 12 passos, eles são fundamentais no tratamento da dependência química. Eles são utilizados em praticamente todos os grupos de apoio e nas clínicas de recuperação. É muito difícil lugares voltados a esse tipo de tratamento que não trabalha o programa dos 12 passos. Vocês estão ouvindo barulho aqui da rua? Gente, tem uma avenida que passa bem do lado aqui, ó, e eu esqueci de fechar as janelas aqui, agora já era. Ótimo tema, né? É verdade, ótimo tema, porque pouca gente conhece e, inclusive, tem muitos dependentes químicos que não conhecem, não seguem os 12 passos. Tô com um negocinho aqui. Bom, vamos lá, gente. O primeiro dos 12 passos, eu acho um dos mais importantes, porque diz o seguinte, o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e as drogas e que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Olha a importância desse primeiro passo, porque se a pessoa não admitir
que ela é impotente perante as drogas, que ela é um dependente químico, né? E que ela perdeu totalmente o controle sobre si próprio, essa pessoa não vai conseguir fazer uma recuperação, não vai conseguir dar sequência no tratamento, não vai conseguir trabalhar os outros passos, né? Então, o primeiro passo na minha opinião, é o mais importante deles, né? Que é para você dar início, dar aquele pontapé inicial para a sua recuperação, para a recuperação do dependente químico. E é importante também que as famílias saibam, conheçam esses 12 passos, né? Eu acho que os 12 passos ele não é importante só para o dependente químico, ele é importante para a vida, para todos nós, inclusive quem não é dependente químico, quem não tem esse problema em casa, quem não convive com esse problema, porque são metas de vida mesmo, sabe? É para a vida isso aqui. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai perceber que os 12 passos do AA são conceitos que a gente teria que adquirir para a vida, sabe? É igual os 12 princípios básicos do amor exigente, que são perfeitos, né? Principalmente para quem tem família, tem filhos, para quem quer constituir uma família, né? Então, veja bem, olha, o primeiro dos 12 passos é nós lembrarmos que nós temos a mania de justificar os nossos erros. Eu tô lendo aqui, viu, gente? Eu não sei tudo de cor, não. Porque a gente tem mania de justificar os erros, né? Sempre querer achar um culpado para aquilo que a gente faz de errado, né? Mas vamos falar aqui dos dependentes químicos, porque esse é o nosso tema, né? Esse é o nosso objetivo, atingir os dependentes químicos juntamente com suas famílias. É muito simples, é muito fácil as pessoas admitirem uma vitória, uma conquista, mas é muito difícil as pessoas admitirem um fracasso, uma derrota, né? Quando a gente erra, é muito difícil. Isso é do ser humano mesmo, né? Quando a gente erra, a gente tem muita dificuldade em admitir. E para o dependente químico admitir que ele perdeu totalmente o controle da sua vida, é dificílimo, é muito difícil, entendeu? O Bento está dizendo, os 12 passos são conceitos da Bíblia também, né? Existe uns conceitos da Bíblia que são, como é que eu falo? São vinculados aos 12 passos do AA. Tem tudo a ver com a Bíblia porque fala de Deus, né? Todos os passos falam de Deus. Tem como princípio Deus, né? Você admitir que existe um poder superior, você admitir que tem um problema, que perdeu o controle, que existe um poder superior que pode te ajudar, que pode fazer com que você volte a ter discernimento e tudo mais, né? Agora, existem alguns princípios bíblicos, alguns versículos que eles vincularam aos 12 passos do AA, que é muito interessante também. Inclusive, no meu site, eu coloquei lá os 12 passos junto com junto com 12 versículos da Bíblia que fazem sentido, que estão vinculados, né? Que fazem todo sentido aí. Cíntia, tá joia? Eu vou tomar água. O segundo passo diz o seguinte: viemos a acreditar que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. Veja bem, foi o que eu acabei de falar, né? Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos, poderia devolver-nos a sanidade. Né? Então, acredite, você não está sozinho. Né? Existe um poder superior, existe uma força maior, existe um Deus, né? A gente fala o poder superior porque existem pessoas que não acreditam em Deus, né? Elas acreditam no poder do cosmo, numa energia maior. Então a gente fala no poder superior, que para mim é Deus, né? Eu acho que para a maioria das pessoas que creem em Deus, o poder superior se trata de Deus. Né? Então a gente tem o dependente químico, ele tem que entender que ele não está sozinho, né? Ele precisa acreditar no poder superior. Ele precisa acreditar que existe um Deus que pode, que se ele tiver fé, se ele crer, ele vai conseguir, esse Deus, esse poder superior vai devolver ele
a sanidade, né? Vai devolver ele para uma vida de sanidade, né? Cristina, tá joia? Cristina Silva, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que você participa, né, Cris? Seja bem-vindo, viu? Gente, pode fazer pergunta, pode fazer comentário, pode acrescentar. Se eu estiver falando alguma coisa que não esteja de acordo com o que vocês conhecem, né? Vocês podem me corrigir, fiquem à vontade, viu? Isso aqui é um bate-papo, eu não sou dona da verdade, né? Então, por favor, me ajudem. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece bem mais que eu. Aí, ó, tem um comentário aqui do segundo passo que diz o seguinte: acredite, você não está sozinho. Para grande parte dos dependentes químicos, a noção de Deus está totalmente debilitada, muitas vezes pela descrença. Né? O dependente químico, ele está tão sem noção da realidade, sem noção da espiritualidade, né? Que ele passa a não crer mais que existe um poder superior, ele perde a fé nele mesmo, em qualquer outra coisa, né? Justamente por esse motivo, que ao delinear as bases desses passos, seria melhor denominar como poder superior e não Deus. Por isso que eu falei, né? Às vezes a pessoa, ela não tem Deus como um poder superior, ela acredita em outras coisas. Isso é muito comum. Precisamos acreditar nesse poder superior justamente porque somos impotentes, fracos, incapazes de lutar sozinhos. Precisamos de um guia, do auxílio de alguém com mais força para poder ajudar nessa caminhada. Foi o que a gente falou. Sozinho, quando a gente está naquela drogadição, naquela compulsão, sozinho é muito complicado a gente conseguir sair. Né? Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver assim com a espiritualidade, se a gente não acreditar em Deus, no poder superior, se a gente não contar com o auxílio de outras pessoas, a gente não consegue sozinho. É muito difícil. Oi, Olésia, seja bem-vinda. O terceiro passo do AA diz o seguinte: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Né? Os passos, eles vão dando sequência, né? Um é sequência do outro. Por isso que está sempre falando, nos 12 passos nós vamos falar de Deus. Porque você não passa para o segundo passo sem antes passar pelo primeiro. Você não passa pelo terceiro sem antes passar pelo primeiro e pelo segundo. Entendeu? A Olésia está dizendo, boa noite, querida, sucesso, que beleza o seu trabalho. Obrigada, Olésia. Obrigada. Eu conto com a ajuda de todos vocês, né, para divulgar os posts, divulgar as lives, os vídeos, né. A Magali está dizendo, eu acho o maior erro é dizer a frase beber socialmente. Eu também acho, Magali, beber socialmente. O pessoal do Seré, eles até falam assim, né, que essa frase, já tá no final dela já está falando, mente, né, porque é uma mentira. É claro que a gente não vai generalizar aqui ao ponto de falar que aquela pessoa que bebe um copo de cerveja de vez em quando é um alcoólatra, né? Existem as pessoas, como em drogas também, existem algumas pessoas que usam e que não passam a ser dependentes químicos, né, daquela droga, não passam a depender totalmente daquela droga. Mas todo cuidado é pouco, né? Como eu sempre digo, ninguém tem estrela na testa para dizer, olha, eu não vou passar a ser um dependente químico, eu não vou ser um dependente químico, né? Eu posso beber um copo de cerveja que eu não vou né, beber até cair e assim por diante, né? Então, as pessoas confundem, né? Beber socialmente. Eu também acho um erro falar isso. Bento está dizendo, poder superior da maneira que cada indivíduo concebe. Exatamente, né? O que o terceiro passo está dizendo. Olha, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Ou na forma em que o concebíamos, né? Ou seja, eu acredito em Deus. Tem pessoas que acreditam na energia, né? Numa energia poderosa aí, no cosmo, né? Tem vários tipos de crença. Mas o importante é a gente acreditar que existe um poder superior que vai nos resgatar a serenidade, né? A sanidade mental, não é mesmo? Aí o comentário do terceiro passo diz o seguinte: esses passos, gente, eu postei essa semana toda, eu postei no grupo Mundo Sem Drogas aí do Face, e postei também no nosso grupo lá do WhatsApp,
E postei para algumas outras pessoas também. Eu sempre envio assim para algumas pessoas, que eu acho bem legal. E não é a primeira vez que eu faço isso, porque eu acho que os 12 passos, eles são fundamentais mesmo, sabe? Tanto na recuperação do dependente químico, quanto para a vida, né? Aí, o comentário do terceiro passo, eu coloquei o seguinte: nesse estágio, eu até coloquei um títulozinho aqui, ó. Entregue as suas vontades, entregue a sua vida a Deus, né? Nesse estágio é abordado a questão da entrega, da capacidade de renunciar. Olha que interessante, gente. Se a gente não acreditar num Deus, né, o primeiro passo diz: admita, se renda a um poder superior, se renda, admita que você é incapaz de sair desse buraco sozinho. Admita que você é impotente perante as drogas, né? O primeiro passo diz isso. Aí depois o segundo passo diz: acredite, acredite no poder superior, né? Que esse poder superior vai te devolver a sanidade. Aí o terceiro passo está dizendo para você entregar. Uma coisa é você admitir que é impotente perante as drogas, outra coisa é você acreditar no poder superior e outra coisa é você se entregar a esse poder superior. Não é mesmo? Então você tem que se entregar, se render a esse poder superior, se entregue de coração, né? Sem isso, você não consegue se recuperar, você não consegue levar adiante a sua recuperação da dependência química, entendeu? A maioria dos dependentes químicos não convive em sociedade, essa é uma grande verdade. Uma das coisas que faz isso é o fato de não possuir o autocontrole. Se ele não tem o autocontrole, como é que ele vai viver no meio da sociedade? Não é mesmo? Nem a sociedade quer. Quando se entende a necessidade de acreditar em um poder superior, é chegado o momento de comprovar se essa fé vem causando algum efeito e se de alguma forma faz diferença. Gente, se de alguma forma faz diferença no processo de recuperação, né? Ou seja, essa fé, essa crença, essa entrega a um poder superior, ela tem que fazer diferença na recuperação do dependente químico. Senão não está adiantando, senão a entrega não é real. Não é mesmo? Oi, Sandra, tá joia? Valdete, tudo bem? Sejam bem-vindas. Muitas pessoas dizem que entregam suas vidas e os seus desejos a um poder superior, porém, na hora de lutar contra algum hábito, fracassam. Exatamente o que eu falei, né, gente? Às vezes a entrega não é real. Às vezes eu só falo da boca para fora. Não, eu acredito num poder superior, eu acredito num Deus, e eu me rendo, eu admito que eu sou impotente, mas na hora de eu fazer essa entrega, né, na hora de eu me render a esse poder superior, é só superficial. Na verdade, eu não me rendo totalmente, né? As pessoas entregam só as coisas que não significam nada em suas vidas. As coisas que realmente importam, deixam para resolver através da sua própria vontade. Obviamente, os resultados continuarão sendo os mesmos e a recuperação será pobre ou jamais acontecerá. É preciso que o dependente químico se entregue por inteiro, sem receios, e só assim conseguirá passar para o próximo passo. Como eu já tinha dito, um passo de cada vez, né? Primeiro o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, o quarto, né? Até chegar no 12º passo. Quando o dependente químico chega no 12º passo, é porque ele realmente está pronto, está preparado para enfrentar uma recuperação, né? O quarto passo diz o seguinte: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Gente, esse passo é muito difícil. Muito difícil. Pensa bem. Se para nós, que não somos dependentes químicos, né? A gente admitir um erro e depois a gente fazer um inventário moral, né, daquilo, colocar no papel aquilo que as pessoas que a gente prejudicou de alguma forma, né, e depois você ter que arcar com isso, né, olha o tanto que isso é difícil. Esse é um passo onde será bastante desafiador para o dependente químico em recuperação. Irá exigir muita honestidade.
o que é muito difícil de ser alcançado. Todo mundo sabe que o primeiro desvio do dependente químico é a mentira. Todo dependente químico, a primeira coisa, quando ele começa, uma das primeiras características dele é a mentira. Todo dependente químico é mentiroso, é manipulador. Então, ele fazer esse inventário moral e ser honesto com ele mesmo é muito difícil, é muito desafiador, sabe? A Cíntia está dizendo, largar os velhos hábitos e admitir que precisa transformar totalmente a vida é um desafio. Muito, muito bem dito, Cíntia. Gente, olha, a gente, né? A gente que não é dependente químico, a gente não usa nenhum tipo de droga. Imagina a gente ter que se abster de um hábito, a gente ter que largar a mão de um hábito, né, de um comportamento que já é comum na vida da gente, a gente tem que mudar isso radicalmente. É difícil, não é? Agora, imagina para um dependente químico, o tanto que é desafiador, né? Olha, o momento mais esperado em todos os programas de recuperação que utilizam os 12 passos como filosofia básica de recuperação é com certeza o quarto passo. Esse é o momento em que o dependente químico irá começar a escrever sobre a sua história de vida de uma forma completamente detalhada. Ele vai fazer um inventário moral mesmo, né? Ele vai colocar no papel toda a sua história de vida desde quando ele começou a usar drogas. Gente, isso não é fácil, é muito difícil, muito difícil. Nos deparamos como, quando e onde nossos erros magoaram, ofenderam e prejudicaram a mim e a outras pessoas. Todo mundo sabe que um dependente químico, ele deixa feridas, né? Ele machuca muitas pessoas. Não a si próprio, mas muitas pessoas. Muitas feridas, às vezes, nem cicatrizam. Mas, então esse é o momento dele colocar no papel tudo isso, né? Ele tem que ser honesto com ele mesmo. Imagina a dificuldade desse passo. Deve ser de muita coragem para se mostrar como você é realmente e expressar como você é realmente para assim vencer o obstáculo de se preocupar com o que os outros irão pensar e expressar as suas opiniões e desejos ocultos. É muito fácil falar das nossas conquistas, mas quando precisamos externar todas as nossas derrotas, as palavras fogem. São poucas as pessoas que conseguem realizar essa tarefa. Mas quando assim conseguem, percebem que tiram um grande peso das costas. Nesse passo, o dependente químico também irá escolher um padrinho para orientá-lo. O padrinho será outra pessoa em recuperação que já tenha passado por essa tarefa antes. Olha que legal, né? Uma das características dos 12 passos é realmente essa, né? É um dependente químico, foi isso que o Bill e o Dr. Bob fizeram quando eles criaram os Alcoólicos Anônimos e quando eles criaram os 12 passos. Eles entenderam que quando eles passam as suas experiências para outras pessoas, elas ajudam outras pessoas, eles ajudam outras pessoas e se ajudam, né? É uma ajuda mútua. Então, é muito importante ter esse padrinho, né? No quarto passo é o momento em que o dependente químico vai escolher esse padrinho, que deve ser um dependente químico em recuperação, que já tenha passado pelos 12 passos, já tenha passado por todo esse programa, por todo esse processo de recuperação. Entendeu? O quinto passo diz o seguinte: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Externe os seus medos. Esse é o momento onde o dependente químico vai partilhar os seus sentimentos, o que pode ser bem difícil para alguns. É difícil mesmo, né, gente? A gente falar dos sentimentos, daquilo que magoa, daquilo que fere, que machuca, né? Mas eu tenho convivido com muitas pessoas no nosso grupo lá do WhatsApp que falam que quando elas começam a falar, né, dar testemunhos, falar das suas dores, dos seus sentimentos,
falar daquilo que elas fizeram, por mais feio, por mais desagradável que possa ser, elas tiram um peso das costas, sabe? É um alívio para elas quando elas externam os seus medos, né? Os seus podres. Por isso é importante saber que a escolha do padrinho irá refletir muito na realização desse passo, já que é muito complexo confiar em uma pessoa que você mal conhece. É importante que o dependente químico seja totalmente honesto nessa fase dos 12 passos, falar tudo o que sente, todos os seus sentimentos ocultos, né? O que eu acabei de falar. Então o padrinho, ele vai ajudar nisso. O padrinho é uma pessoa que vai acompanhar ele nos grupos de mútua ajuda, é uma pessoa em quem ele vai confiar de ligar quando ele precisar de conversar, né? Então o padrinho é muito importante, a escolha do padrinho é muito importante nessa hora. O Bento está dizendo, gente, o Bento não é o Bento, precisamos de um padrinho, só eu posso, mas não posso sozinho. Exatamente, só eu posso, mas não posso sozinho. Né? Só eu posso mudar a minha vida. Nada muda se eu não mudar. Mas eu não posso sozinho. Eu preciso de uma outra pessoa para me ajudar, para me acompanhar. Sabe? Eu preciso de um grupo de mútua ajuda. Eu preciso de acreditar no poder superior, me entregar a esse poder. Né? O sexto passo diz o seguinte. O sexto passo é o passo da prontidão. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Seguindo no programa dos 12 passos, né, gente? Que lembra que eu falei que a gente não passa de um passo para o outro, a gente não pula passo, a gente tem que ir de passo por passo, né? Seguindo os passos. Um passo de cada vez. Enquanto a gente não trabalha o primeiro passo, o segundo passo, enquanto a gente não trabalha um passo, até entender aquele passo, a gente não passa para o próximo passo, entendeu? A gente não dá sequência, a gente tem que entender passo por passo, sabe? E é isso que a gente faz no grupo de mútua ajuda. Quando a gente começa a frequentar o AA, o NA, os outros grupos que tem, né? Todos eles trabalham o programa dos 12 passos. Todos eles, gente. Acho que só o Sereia que não trabalha. O Sereia, eu até brinco, eu falo com o pessoal lá que eles não têm essa metodologia do programa dos 12 passos, mas eles, sem perceberem, né, inconscientemente, eles trabalham sim os 12 passos, mesmo não tendo a teoria, mesmo não tendo aqui tudo programadinho certinho, né? Instintivamente eles trabalham os 12 passos, sabe? A Cíntia tá dizendo, sabe o que eu vejo? Que é um processo lento e o adicto fica tão ansioso que acaba não saindo do lugar. É verdade, Cíntia, o adicto tem, a ansiedade é uma característica do adicto, né? Do dependente químico. E é por isso que ele tem que trabalhar essa ansiedade, né? Às vezes tem alguns que tem até que fazer tratamento com remédios mesmo. Mas isso é uma grande verdade. O que você falou tá corretíssimo. Às vezes ele fica tão ansioso que ele não consegue seguir passo por passo. E aí muitas vezes, né? Quantas vezes ele tem que voltar lá no primeiro passo e começar tudo de novo, né? É um trabalho lento. É um processo lento, mas ele é válido, ele é efetivo, né? Desde que a pessoa entenda passo por passo. Não adianta o dependente químico pegar isso aqui, né? E decorar. Decorou, pronto, já sei os 12 passos. Não é assim, gente. Tem que trabalhar os 12 passos lá no seu interior, né? Lá na sua cabeça. Tem que trabalhar passo por passo. Entendeu? Haja o que houver, mas não use. Exatamente, haja o que houver, não use drogas, não use. Não tome a primeira dose, né? Não tome o primeiro trago. Não use, gente. Erlan, seja bem-vinda. Seguindo no programa dos 12 passos, depois de se ter reconhecido as suas falhas de comportamento e de caráter, né? Agora é hora de melhorar, é hora da mudança, é onde a mudança começa a acontecer.
Né, gente? Lembra que, olha, primeiro a gente admite, né? Admite a impotência. Depois a gente acredita no poder superior. Depois a gente se entrega a esse poder superior. Né? Depois a gente faz o inventário moral, né? A gente vai descobrir onde é que estão as nossas barreiras. A gente faz um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. É como se a gente olhasse no espelho e falasse, olha, você é isso, isso e isso, né? Seja franco, seja honesto com você mesmo. O quinto passo, externe os seus medos, né? Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante um outro ser humano, que pode ser o padrinho, a natureza exata das nossas falhas, né? E o sexto passo, a prontidão. Já que nós admitimos as nossas falhas, os nossos defeitos de caráter, né? As nossas falhas de comportamento, é hora de melhorar, é hora de começar a mudança. Nesse passo, o dependente químico precisa perceber que ele, tão somente ele, é o responsável pelas suas derrotas e conquistas. Né, gente? Sem jogar a culpa no outro ou em alguma coisa, né? Eu errei, mas a culpa foi do fulano, foi do ciclano, ou foi de uma situação, né? Admitir o nosso erro, admitir que as nossas derrotas ou as nossas conquistas, nós somos os responsáveis por elas, né? Algumas formas de praticar esse passo, olha só que legal. Algumas formas de praticar esse passo em vez de reclamar da incompreensão das pessoas, sejamos compreensivos com elas. Gente, nem todo mundo entende o dependente químico. Nem todo mundo compreende, né, as situações pelas quais ele passa. Né? Então, ao invés da gente ficar reclamando, né, que as pessoas são incompreensivas, são isso, são aquilo, vamos nós tentar compreender elas, vamos nos colocar no lugar delas, né? Em vez de nos acovardar perante as dificuldades financeiras, procuremos novos recursos. Em vez de sofrer porque as coisas não são como esperávamos, adaptemos-nos à nova realidade. Essa questão aqui que eu disse, em vez de nos acovardar perante as dificuldades financeiras, procuremos novos recursos. Essa semana aconteceu um fato que cabe bem aqui nessa frase que eu acabei de dizer. Tem uma pessoa que participa do nosso grupo lá no WhatsApp, que ele saiu da clínica deve ter uns 4 meses mais ou menos. E, né, como todo mundo sabe, a dificuldade para um dependente químico que está em recuperação, conseguir um trabalho é muita dificuldade, é muito grande. Existe preconceito, as pessoas não dão oportunidade, né? Isso é fato, né? E é compreensível também. E aí essa pessoa, é um rapaz, ele não conseguia emprego, ele resolveu assar carne, fazer espetinho na porta da casa dele para vender. Porém, ele vendia o espetinho, mas também vendia a bebida alcoólica, né? Porque uma coisa estava vinculada à outra. Então ele começou a perceber que ele não podia continuar mais vendendo espetinho, porque era um risco para ele ficar lidando com a bebida, né? Era um risco para ele, era um risco que ele estava correndo. Mas foi a forma que ele encontrou de poder arcar com suas despesas, né? De fazer entrar aí o dinheiro para o sustento da sua casa, da sua família, né? Inclusive a mulher dele está grávida. Então o que ele fez? Com o dinheiro que ele conseguiu, com pouco dinheiro que ele conseguiu juntar com os espetinhos, ele comprou todas as coisas que ele precisava, o material que ele precisava, para ele começar a lavar carro. Então ele montou na casa dele, né? Não dentro. Na casa dele, um lava-jato, né? Ele começou a lavar carros. Então, veja só, ele fez exatamente isso, né? Em vez de nos acovardar perante as dificuldades financeiras, procuremos novos recursos. Ele não conseguiu emprego, ele procurou um recurso. Aí aquele recurso estava significando uma facilidade, né, um risco para ele procurou outro recurso. Ele não ficou tentando buscar justificativas ou culpando alguém, né, por as coisas não estarem acontecendo como ele queria. Ele foi buscar novos recursos, né? E em vez de sofrer porque as coisas não são como
como esperávamos, adaptemos-nos à nova realidade. Quantas coisas não acontecem como a gente quer? Não é verdade? Nem tudo acontece como a gente quer. Quantas vezes a gente faz uma programação, planejamento e as coisas dão errado? Não são como a gente esperava, né? Porque Deus tem os planos dele para nossa vida, não é mesmo? Em vez de agredir a quem nos incomoda, aprendamos a controlar as nossas reações impulsivas. Dependente químico é impossível. Né? Ele é ansioso, ele é irritado, de natureza ele já fica irritado quando bate a crise de abstinência. Enfim, em vez de esperar que o mundo mude, mudemos nós primeiros. E a velha frase, né, gente? Nada muda se eu não mudar. Não podemos ficar esperando que o mundo mude, que as pessoas mudem. As pessoas à nossa volta, a nossa família mude. Nós temos que ser a mudança que esperamos para nós. Sabe? Principalmente pro dependente químico. Se ele não mudar, nada vai mudar. A mudança de comportamentos, a mudança de hábitos. O dependente químico que não muda hábitos, que não muda comportamentos, ele não consegue se manter em recuperação. Isso é fato. Isso é fato. Eu não conheço nenhumzinho dependente químico que se mantenha em recuperação sem mudar os hábitos, sem mudar os comportamentos. Entendeu? Neile, seja bem-vinda. O 7º passo diz o seguinte: humildemente rogamos a Ele, nosso poder superior, que nos livrasse de nossas imperfeições. Humildemente, gente, a humildade, né? Ore, reconheça suas limitações, seja humilde. Conseguir ser humilde é um dos princípios fundamentais para que cada um dos 12 passos sejam efetivos. Olha que forte essa frase, né? Pois sem um certo grau de humildade, nenhum adicto conseguirá permanecer sóbrio. Vocês perceberam que todos os passos até agora falam de humildade? Né? Admitir que é impotente perante as drogas, reconhecer que tem um poder superior, né? Fazer o inventário moral, se entregar, né? Fazer aquela entrega. Vocês perceberam que todas elas falam da humildade? Quando são revistos os 4º e 5º passos, é reconhecido que a ajuda do poder superior é importante. Então, o dependente químico está pronto para pedir humildemente que este poder superior lhe ajude. Olha só, o 4º e o 5º passo, né? O 4º passo, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O que é isso, gente? Nada mais que você ter a humildade de reconhecer os seus erros. Não é mesmo? 5º passo. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza das nossas falhas. Ou seja, né? Estamos sendo humildes novamente, né? Humildade, a humildade. Ore e reconheça as suas limitações. É por esse motivo que todo dependente químico em recuperação necessita ter uma clara noção do que seja o seu poder superior, na forma em que o conceba sem limitações religiosas, tá vendo? O que eu disse, né? Sem limitações religiosas, não importa a religião da pessoa, não importa se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é ateu, né? Porque até o ateu acredita em alguma coisa superior, né? Um poder superior. Então não importa, o importante é ele acreditar e se render a um poder superior. Né? Rosilane, oi prima, linda, boa noite, você que é linda. Neile, obrigada minha querida, eu que agradeço, Neile, por você estar aqui me presenteando com a sua presença, viu? O 8º passo diz o seguinte: fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Gente, olha a importância do 8º passo. Vocês perceberam que sem seguir todo o programa, do primeiro passo até o último, passo por passo, não adianta a gente dar sequência nos passos? Vocês viram que o 8º passo é uma sequência do 4º, deixa eu ver, é do 4º passo, né? Fazer um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.
Né? Se você já fez esse inventário moral, então agora é hora de você reparar os danos. Já pensou? Todo dependente químico comete erros, gente, absurdos, né? A gente nem vai falar aqui daquele dependente químico que já tem uma falha de caráter. Porque esse já é uma outra questão, né? Nós estamos falando aqui do dependente químico que é doente. Aquele a doença dele não é a falta de caráter, não é o desvio de caráter. A doença dele é a dependência química. Então, quando ele está na drogadição, quando ele está na compulsão, ele comete muitos danos, né, para as pessoas, para ele mesmo, para a família, para os amigos, no trabalho, entendeu? Então é a hora dele reparar os danos, porque lembra que ele já fez o inventário moral, né? Ele já colocou no papel todos os erros que ele cometeu, né? As pessoas que ele prejudicou. Então agora no 8º passo é a hora dele reparar os danos causados, né? Olha só, durante o processo de adicção, de drogadição, o dependente químico acaba prejudicando inevitavelmente os seus relacionamentos com as pessoas, família, amigos, trabalho. Cada um participa de alguma forma no processo e, querendo ou não, muitas vezes o dependente químico tem desavenças com essas pessoas. Então, segundo o programa dos 12 passos, essa é a hora, o momento de se redimir, de ir até aquele amigo ou ente querido que você machucou e de alguma forma tentar resolver a situação e assim reatar a relação. O 8º passo, quem passa por ele, né, os dependentes químicos, eles dizem o seguinte, inclusive os psicólogos, eles dizem o seguinte, que o 8º passo ele é muito perigoso. Porque a pessoa tem que ter uma noção, tem que ter o senso de noção, né? Porque muitas vezes reparar os danos não pode ser não é tão simples. Muitas vezes o dano que a gente causou para uma pessoa, a gente não pode reparar. Não tem como reparar. Às vezes ao invés de reparar, vai prejudicar aquela pessoa, sabe? No 9º passo, diz o seguinte: fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-lo ou a outros. Foi o que eu acabei de falar. Consertando o passado, né? Consertando o seu passado, você já fez o inventário moral de si mesmo. Você já vai reparar os danos causados, né? Fátima, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui, viu? Você já né, vai reparar os danos. No 9º passo, você vai consertar o passado, né? Você vai fazer as reparações, desde que não signifique prejudicar a você ou a outra pessoa. É o momento de fazer algumas reparações nos erros que o dependente químico fez no passado. Nesse passo, olha só o que eu disse aquela hora. Nesse passo é preciso usar o bom senso, um cuidadoso sentido de escolha do momento certo, coragem e muita prudência. É um dos mais importantes dos 12 passos. É verdade, gente. Isso aqui é muito perigoso, porque é perigoso no sentido que eu falo assim, olha, muitas vezes a gente causa uma ferida tão grande numa pessoa, né? Uma dor tão grande numa pessoa, né? O dependente químico causa. Que quando ele tenta reparar o erro, fica pior. Sabe? Então, às vezes, tem que ter muita prudência, tem que ter um bom senso, né? Tem que esperar o momento certo, tem que ter coragem, né? Pra fazer essa reparação. Sabe? Por isso a importância de frequentar o grupo de mútua ajuda, porque lá dentro, o padrinho, inclusive, vai orientar ele nesse sentido, né? Porque ele já passou por todo esse processo, então ele vai orientar, ele vai saber orientar o dependente químico nesse momento, entendeu? O 10º passo, tá acabando, gente, o 10º passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. É uma sequência, né, gente? É o que a gente falou agora mesmo, é uma sequência. Um passo é uma sequência do passo anterior, né? Continuamos fazendo o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Estou fazendo um inventário moral aqui de mim, estou fazendo aquele inventário. Aí
poxa vida, né? Me deparei com um erro aqui, com uma coisa que eu fiz, né? Então eu tenho que admitir aquilo. E falar, nossa, é mesmo, eu admiti, errei, eu tenho que reparar esse erro, né? A Cíntia está dizendo, quanto tempo geralmente leva para conseguir chegar aos 12 passos? Cíntia, eu não sei te falar exatamente quanto tempo demora, sabe? Eu acho que cada pessoa, acho que depende de cada pessoa. Por isso que eu acredito. Ó, gente, eu já tô começando a suar, começando a fazer calor de novo. O sol bate bem aqui atrás de mim agora, nesse momento. E eu moro num trailer. Então é tudo lata, né, por fora. Ele é todo revestido, mas é tudo lata. Então imagina o calor. Então, Cintia, eu não sei, sabe? Assim, te falei exatamente. Por isso que eu acredito muito na terapia individual, sabe? Eu acho que esse processo dos 12 passos teria que ser feito individualmente, né? Cada clínica, às vezes, trabalha, eles têm uma metodologia meio que padrão, mas eu acho que os 12 passos, ele deveria ser trabalhado individualmente, sabe? Mas no caso das pessoas que estão fazendo tratamento em clínicas, eu acredito que durante os 6 meses que eles ficam lá dentro, dá tempo deles trabalharem esses 12 passos. Não sei se dá tempo de trabalhar, né, bem trabalhado cada passo, mas que dá tempo dá. Né? Então, no comentário do 10º passo, eu coloquei o seguinte, mantenha as mudanças, né? Esse é o passo onde o dependente químico se depara com as mudanças que essa recuperação vem trazendo para a sua vida, né? Então ele já começa a perceber, a partir do 10º passo, ele começa a perceber as mudanças, né? Que os passos trouxeram para a sua vida. Depois de refletir bastante sobre essas melhorias, esse passo sugere que é chegada a hora de fazer com que essas mudanças se tornem duradouras. É preciso colocar na cabeça que sua vida só irá mudar se você tiver força de vontade para lutar contra o vício. Foi o que eu falei agora mesmo, gente. Sem mudança de hábito, sem mudança de comportamento, não tem recuperação. Esquece. Entendeu? É por isso que muita gente recai, é uma recaída atrás da outra. Passa pela internação. Aí as pessoas chegam e falam assim, a internação não adianta nada, porque fulano já foi internado 10 vezes. Ciclano já passou por clínica 15 vezes, 20 vezes. E não adiantou nada. Passa um mês e recai. Recai mesmo. Porque ele ainda não entendeu o procedimento, o processo do programa dos 12 passos. Ele ainda não entendeu que para ele se manter na recuperação, ele tem que manter as mudanças. Não adianta ele mudar o comportamento um mês só, 2 meses. O cara é alcoólatra e ele está acostumado a sair do trabalho todo dia e passar no bar e tomar uma cervejinha, né? E aí ele vai, faz o tratamento, passa pela internação, papapá, e durante 1 mês, 2 meses, ele sai do trabalho e vai jogar bola. Ele não passa no bar. Mas aí um amigo chama, outro amigo chama, tal, e acaba que ele, né, não aguenta e dá uma passadinha, só um trago, tal. Ou seja, a mudança, gente, ela tem que persistir. Ela tem que ser uma mudança para a vida toda, para a vida toda. Não adianta mudar 1 mês, mudar 2 meses, mudar 3 meses. Não adianta ficar na mudança, né? Mudar os comportamentos, mudar os hábitos durante 1 ano e depois achar que tá bom, né? Tomar o chá do já tô bom e aí começar a frequentar os mesmos ambientes, conviver com os mesmos amigos e fazer tudo o que fazia na época da drogadição, porque acho que já tá bom, né? Tomou o chá do já tô bom e pronto, tô bom, não vou cair nessa de novo. Ó, não vou falar um palavrão aqui não, viu, gente? Mas não vai adiantar, não vai adiantar. A recuperação vai por água abaixo. Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Você tá sumido. Tiago é fera, gente, no programa dos 12 passos. Me ajuda aí, Tiago. Bento tá dizendo, programe um dia de cada vez. Exatamente. O dependente químico, ele não pode, justamente por causa da ansiedade, né, que a Cíntia já tinha comentado, o dependente químico, ele não pode querer adiantar as coisas, né? Não pode deixar a ansiedade tomar conta ao ponto de achar que ele pode resolver. Começa a pensar, né, no dia de amanhã, ele tem que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, só por hoje, né? Todo mundo já conhece essa frase, só por hoje, um dia de cada vez, um leão por dia, entendeu? Uma vez adicto, sempre adicto, exatamente, uma vez adicto, sempre adicto, gente. A pessoa pode ficar 30 anos limpo,
se ela tomar a primeira dose, ela vai ter recaída, ela vai voltar ao uso. Né? E às vezes volta ao uso pior do que estava antes. Tiago Lira, 10, essa é a visão. É isso aí, Tiago. Bento está dizendo, a droga é só um complemento. É só um complemento. Tem que ter a mudança de caráter, a mudança de hábito. Exatamente. A mudança de hábitos, a mudança de comportamentos, né, gente? A droga é só a cerejinha do bolo. Né? A droga é o ponto, né? É a fuga. Porque a gente costuma falar que a recaída ela não acontece quando o dependente químico usa a droga, quando ele vai lá e faz uso da droga. A recaída, ela começa quando ele faz aquela mentirinha, né? Quando ele fala que ele arruma uma desculpa para não ir trabalhar, arruma uma desculpa para não ir na escola, né? Então já começa lá com aquele desviozinho de caráter. Então a recaída já começa ali, sabe? Nada muda se você não muda, exatamente. Tiago tá no Mato Grosso. Tá longe, hein, Tiago? Ou eu que tô longe? Acho que eu que tô longe, né? Vamos lá, gente, tá acabando. Agora, o 11º passo. Eu chamo de o passo da luz. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Foi o que eu falei agora mesmo, né? Quantas vezes a gente planeja, a gente tem planos para nossas vidas e aí não dá certo. Por quê? Porque Deus tem os planos para as nossas vidas e a gente tem só que aceitar, né? Olha, procuramos através da prece e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, com o nosso poder superior, né? Rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós. Entenderam? Seguindo no programa dos 12 passos, depois de termos transitado pelos passos que se antecedem, onde revimos a nossa doença, a nossa história, os nossos relacionamentos, ressentimentos e tudo aquilo que de alguma forma ajudou no tratamento, chega-se a hora de dar mais profundidade no contato com o nosso poder superior. Assim podendo ter um contato com consciência com esse ser. Uma relação que seja efetiva, né, gente? Ou seja, nós já estamos aqui no 11º passo, nós já passamos por 10 passos, né? Então, quando a gente chega no 11º passo, a gente já tem consciência do nosso poder superior, a gente já tem consciência real da nossa doença, da nossa fraqueza perante a doença, né? Nós já fizemos um inventário moral, já reparamos os danos, já reparamos os erros, já aceitamos que Deus tem os planos dele para a nossa vida, né? Já fizemos aquela entrega para o nosso poder superior, né? Então agora é hora da gente ter um contato mais tete a tete com o nosso Deus, né? Com consciência. E deixar que essa recuperação seja realmente efetiva. Entenderam? Olha, gente, a imaturidade é uma característica do dependente químico. Sabe? É uma característica forte do dependente químico. E muitas vezes ele demora muito para alcançar essa maturidade. E se o dependente químico consegue chegar no 11º passo, ciente de todos esses passos anteriores, é sinal que ele já alcançou um certo grau de maturidade. E ele está pronto, ele está preparado para fazer funcionar a recuperação dele, sabe? O 12º passo diz o seguinte, é o passo da espiritualidade, é o último passo, né? Tendo experimentado um despertar espiritual, olha só, tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos ou aos adictos, né, gente? Os 12 passos falam muito dos alcoólicos, porque como ele foi criado por 2 alcoólatras, né? Então eles criaram para o AA, né? Foi criado para o AA, Alcoólicos Anônimos. Então eles falam muito de alcoólicos, mas a gente coloca aqui de uma forma geral, para todo tipo de dependência química.
Então, tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos dependentes químicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Aí fecha os 12 passos, né? Nós já reconhecemos um poder superior, reconhecemos que somos impotentes, reconhecemos os nossos erros, procuramos reparar os danos causados a outras pessoas, né? Então agora já é hora da gente colocar esses passos em prática e levar esses passos a outras pessoas. Porque o fundamento, o objetivo do grupo de mútua ajuda, dos 12 passos, é exatamente esse, sabe? É você, com os 12 passos, depois que você aprendeu todo o programa, você conseguir ajudar outras pessoas que precisam de ajuda. Você conseguir ajudar outros dependentes químicos, outros alcoólatras, sabe? Fazer com que eles também aprendam e reconheçam e coloquem em prática na sua vida o programa dos 12 passos. Entende por que o programa é importante? Entenderam por quê? E aí, só para terminar, eu coloquei assim, olha, o último dos 12 passos é responsável por lembrar ao dependente químico que, antes de mais nada, despertamos espiritualmente através da vivência completamente honesta. Lembra que eu falei que o dependente químico, uma das características dele é a mentira? Ele mente para ele mesmo, às vezes. A vivência completamente honesta de cada um dos princípios que foram apresentados nos passos anteriores, de maneira honesta, né? Ou seja, você tem que viver cada passo de maneira honesta. Não adianta pegar os 12 passos, gente, tá aí na internet para todo mundo ver. Não adianta pegar os 12 passos e decorar. Entendeu? Você tem que pegar os 12 passos e trabalhar passo por passo. E não adianta sair do primeiro e ir pro último. Tem que ser passo a passo. Primeiro, segundo. Você não faz o segundo sem o primeiro, você não faz o terceiro sem o primeiro e o segundo, e assim por diante. Os 12 passos trazem esse despertar espiritual. A maturidade para enxergar a realidade. É uma nova forma de enxergar a vida. Oi, Roseli, tudo bem? Mayra, tudo bem, Mayra? Linda? O objetivo dos 12 passos é transmitir a mensagem a outros dependentes químicos. Por isso, o programa dos 12 passos é recomendado fortemente para que o dependente químico em recuperação dedique parte do seu tempo a ajudar outros grupos de mútua ajuda. Assim, o contato com aqueles que estão iniciando o processo dos 12 passos, o processo de recuperação, poderá fortalecer e solidificar as suas próprias convicções. Entenderam? Olha que legal, né? Então, os 12 passos, né, como eu já falei, serve para quê? Para você, os 12 passos servem para você, quando você entende passo a passo, quando você está preparado, você terminou o 12º passo, então você está preparado para ajudar outras pessoas. Você pode ser o padrinho de um outro dependente químico, porque você já passou por todo o processo. Então, agora é a hora de você ajudar um outro dependente químico. E com essa ajuda, né, relembrando, ajudando ele a passar por todo o programa dos 12 passos, você vai estar fortalecendo e fortificando a sua própria convicção. Viu que forte? Viu a importância dos 12 passos? Viu porque que quando a gente coloca lá, quando eu coloco lá quando eu faço os posts, né, lá no grupo de mútua ajuda do WhatsApp, ou mesmo aqui no grupo do Face, quando eu coloco, às vezes, quem não conhece, porque tem muita gente que não conhece, nunca passou por isso, nunca viu nem falar, né? Às vezes não entende. Então, é importante, gente, a gente procurar saber, sabe? Eu sempre falo, volto a repetir, que a informação nessa questão de dependência química, a informação é tudo para tudo, né, gente? Mas nessa questão da dependência química, para aquelas pessoas que não fazem uso, que não são dependentes químicos, se você se informar, você não se droga. Eu sempre falo, quem se informa não se droga. E para quem já está na drogadição, para quem já é dependente químico, a informação vai ajudar essa pessoa a sair da dependência química, a sair do buraco que ela se enfiou,
sabe? A informação vai ajudar a pessoa a entender a sua própria doença e a entender o que ela tem que fazer para ela conseguir se manter em recuperação, sabe? O Tiago está dizendo, os 12 passos tem que ser vivido, não apenas lido, porque senão passa a ser somente outro estudo jogado fora. Viva os 12 passos e veja a diferença. Tiago, você falou tudo. Você disse tudo, exatamente isso. Os 12 passos têm que ser vivido. E como eu disse lá no comecinho da minha live, eu falei que os 12 passos, ele é para a vida, sabe? Ele não é só para o dependente químico. É claro que a gente está falando aqui de dependente químico, é claro que o dependente químico, inevitável, o dependente químico, assim, ele tem que trabalhar os 12 passos, ele tem que viver os 12 passos, né? Como o Tiago falou aqui. Os 12 passos têm que ser vividos. Gente, mas vocês já pararam para pensar como os 12 passos podem influenciar na nossa vida, no nosso dia a dia? Se a gente pensar bem, os 12 passos tem que ser para nós também, sabe? Para nossa vida. Se a gente viver os 12 passos, muita coisa na nossa vida vai mudar, vai ser diferente, sabe? Bento está dizendo, passar a mensagem para o adicto que ainda sofre. Exatamente. Tem que passar essa mensagem para o adicto. Gente, às vezes a gente olha um adicto e um dependente químico, né? Às vezes até em situação de rua. A gente não dá a menor importância para aquela pessoa, sabe? A gente não liga. A gente acha que é só mais um, né? Poxa vida, e às vezes aquela pessoa tá precisando só de um abraço, de um carinho, de uma mão, sabe? Às vezes aquela pessoa não tem ninguém por ela. Sabe? Já tá tão sofrida, tão calejada, tão doente, né? O espiritual, o emocional já tá tão abalado. Nem tem mais às vezes, sabe? Então é muito importante a gente não desprezar essas pessoas, a gente não praticar a psicofobia, né? Que eu falei lá no início da live. Gente, preconceito contra o dependente químico é crime, sabia? É crime da cadeia, né? Só que as pessoas não sabem disso. Fala-se tanto em preconceito, em racismo, em isso e aquilo. É tanto ismo, né? Mas existe o preconceito, existe o crime também referente aos dependentes químicos. Sabia? É muito sério isso. Realmente, Tiago, o Bento está concordando com o Tiago, né? Tem que concordar mesmo, não tem outra explicação. O Tiago resumiu tudo que eu falei aqui, né, Tiago? Gente, é isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram, que interagiram da live, né, com a live, né? E quero dizer para vocês que, como eu sempre digo, né? Eu não sei tudo, eu tô aprendendo, eu aprendo com cada um, eu aprendo com a convivência com cada adicto, com cada familiar. Numa próxima live, não sei se vai ser a próxima, mas numa próxima aí, eu quero falar sobre a codependência, né? Que é a doença do familiar, né? Que é um assunto muito sério também, que tem que ser tratado, tem que ser falado, porque muita gente tá tão doente, né? A codependência tá tão grave, tá tão forte, a pessoa nem sabe, nem percebe. Né? Então tem que ser falada, tem que ser debatida, né? A Roseli está dizendo, parabéns, Jane, isso é muito bom e bem interessante. É mesmo. É muito interessante, Roseli. A gente tem que praticar os 12 passos, né? Não só o dependente químico, a gente também. É igual os 12 princípios do amor exigente. Gente, que lá é maravilhoso, que lá é pra vida, né? Que lá é maravilhoso, principalmente para quem tem filhos. Para quem tá educando os filhos agora, né? Bento está dizendo, e quando a gente quer ajudar e a pessoa não quer ser ajudada, como agir? É bem complicado, sabe? Porque eu sempre falo que o primeiro passo é a pessoa querer ajuda, né? Mas muitas vezes o dependente químico ele não está em condições de saber o que é melhor para ele. Entendeu? Ele não tem condições. Então, eu sempre oriento assim, olha, começa a conversar, começa a especular, né? Como diz o mineiro. Começa a investigar a vida desse adicto e vai chegando devagarzinho, né? Criando uma cumplicidade, criando um sentimento de...
como é que fala nossa, fugiu a palavra agora. Me ajuda aí, Cíntia. Ótimo tema, vai ser sobre a codependência. Exatamente, é ótimo, ótimo tema mesmo, eu também acho. Eu sou uma codependente em recuperação e eu tenho que me policiar todos os dias para não ter recaída. Né? Porque o codependente também tem recaídas, viu, gente? De confiança, gente. Lembrei a palavra agora, viu, Bento? Criar um sentimento de confiança com aquela pessoa, sabe? Com jeitinho, a gente acaba convencendo aquela pessoa a se tratar. Sabe? Porque aquela pessoa, ela quer o tratamento. Muitas vezes ela não sabe como, ela não tem essa consciência, sabe? Mas no fundo, ela acaba querendo. Então, com jeitinho, é só ir conversando, né? Conquistar a confiança daquela pessoa. E com jeitinho a gente acaba levando aquela pessoa para um tratamento. Tá? E outra coisa também sobre o tratamento, gente, tem muita gente que tem vários lugares, vários municípios que patrocinam, viu, esse tratamento para dependência química, a internação. Eu sei que não são todos, mas muitos lugares patrocinam. Então, quem tiver o problema, que precisar de ajuda, me chama no inbox, me chama pelo WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp aqui nos comentários. E pode me chamar que eu ajudo no que for preciso, viu? A Neile tá perguntando se eu tenho WhatsApp. Tenho sim, Neile. Se você quiser anotar, eu vou falar aqui, mas eu vou deixar nos comentários também, depois eu te respondo aí no comentário. O meu WhatsApp é aqui dos Estados Unidos, então tem que colocar aquele sinalzinho de mais na frente, né? Que é o +1, que é o código daqui dos Estados Unidos, 424-386-2526, tá? Depois eu vou responder no comentário para você. O Thiago disse, você disse tudo, os 12 passos, abre a visão até mesmo de quem nunca usou e prepara essas pessoas a ajudar as pessoas que usam, porque para ajudar um ex-dependente, você não precisa ter sido um dependente, mas estudar e praticar, você disse tudo. É verdade, Thiago, esses dias uma pessoa falou assim pra mim, eu tava conversando com essa pessoa, é um dependente em recuperação, e ele disse assim, que como que uma pessoa pode ajudar um dependente químico se ela não é um dependente químico em recuperação? Como que uma pessoa pode ajudar um dependente químico se ela nunca viveu aquela situação? Aí eu respondi exatamente o que você falou aí. Falei, eu nunca fui dependente química, eu nunca usei drogas, nunca passei pela situação, eu tenho um problema na minha casa, porém, eu tenho o desejo de ajudar outras pessoas. Eu tenho o desejo de ajudar as famílias. Então eu estudo para isso, eu faço cursos, eu me afundo, sabe, nos estudos para eu ter autoridade, para eu ter competência para poder ajudar as pessoas. Então a pessoa não precisa de ter sido um dependente químico para poder entender e poder ajudar as outras pessoas, não. Basta ela querer, né? E estudar sobre o assunto, tem que estudar. A Cíntia, isso porque nossa recaída como dependente não é fácil. Não é fácil, Cíntia. Não é fácil. Quando o codependente recai, gente, é muito triste. É muito doloroso, sabe? É tão triste quanto o dependente, quando o dependente químico recai. O Bento tá dizendo, já marca a próxima live, codependência. Então, gente, eu tava tentando fazer a live todo domingo, mas às vezes acontece alguma coisa e não dá pra fazer, né? Como a semana passada, eu tô fazendo um tratamento de dente e eu tava com meu rosto inchado, então não deu pra fazer. Na outra semana eu vou receber uma visita maravilhosa, né? A Paulinha, filha da Sandra, vai vir aqui, vai passar o final de semana comigo, então eu não vou fazer a live, a gente vai sair, vou mostrar algumas coisas pra ela e tal, então eu não vou fazer a live. Aí vai ser na próxima semana, daqui 15 dias, tá bom? Aí a gente vai falar sobre a codependência, ok? Eu já vou me preparar, já vou colocando algumas coisas nos posts do grupo no Face, porque quando é legal, né? Porque aí as pessoas já vão lendo e já vão se inteirando do assunto, porque aí tem argumento para debater. Olha, gente, o barulho. É o dia inteiro isso aqui, viu? Thiago, me avisa antes no WhatsApp quando você for fazer outra live. Aviso sim, Thiago. Eu sempre coloco. Tem um grupo lá que eu mando direto, mando automático as mensagens. Eu vou te colocar lá, tá bom? Gente, olha, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live. E um beijo pra todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.